Fala pessoal, e aí, tudo bem? Estamos aqui para mais um oráculo do dia, a nossa meditação diária da Palavra de Deus. E nós estamos estudando o livro de Jó, tá? Estamos com a Bíblia, estamos estudando o livro de Jó. E hoje nós vamos falar sobre o discurso de Eliú, a fala de Eliú. Está no capítulo de número 32, do verso 1 até o 5, que diz assim: Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles 3 homens já não tinham o que responder, ficou irado. A fala de Eliú, ela aparece após os discursos dos amigos, né? Após o discurso dos 3 amigos de Jó. E como nós lemos aqui, eles não tendo o que responder, eles não encontrando nenhum crime ou pecado em Jó, mesmo assim eles o condenavam. A gente já falou aqui sobre o pensamento judeu com relação à vida diária e cotidiana das pessoas. E, em resumo, seria assim: se uma pessoa é próspera e saudável, ela é abençoada por Deus. Mas se uma pessoa é pobre e ainda por cima doente, ela é amaldiçoada por Deus, está sendo castigada por Deus. E por que a pessoa está sendo castigada? Provavelmente por ter cometido algum pecado. Então, isso eles pegaram e aplicaram na vida de Jó. Eles que eu digo, os amigos de Jó. Eles aplicaram na vida de Jó. Se ele estava abençoado, se ele estava próspero, se ele estava saudável, ele tinha o favor de Deus. Mas se agora ele está pobre e doente, com certeza Deus o está castigando. E se Deus está castigando, deve haver algum pecado oculto. E Jó precisa se arrepender desse pecado. Esse era o pensamento dos amigos de Jó. E muitas vezes nós pensamos da mesma forma, não atribuindo isso a Deus, mas nós atribuímos isso às pessoas. Quer um exemplo? Jesus está andando com os discípulos e eles encontram um homem cego. Os discípulos olham e perguntam: Mestre, quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? E Jesus disse: nem ele, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse a glória de Deus. Então tem coisas que acontecem não porque a gente pecou ou os nossos pais pecaram, mas é simplesmente para que a glória de Deus se manifeste em nossa vida. Por outro lado, os amigos de Jó estavam errados em o acusarem sem saber, sem condenarem, né? Sem ter nenhum conhecimento de pecado ou algo do tipo. E por outro lado, Jó já se achava injustiçado e ele se achava mais justo do que Deus. Porque na cabeça de Jó, ele estava sendo injustiçado por Deus. Deus estava sendo injusto com ele ao permitir que ele sofresse tudo aquilo. E é um outro erro que nós não podemos cometer. Achar que estamos certos ao ponto de Deus estar errado. E Deus nunca erra. Deus nunca é injusto. Deus nunca vai perverter o juízo e a justiça, porque ele tem todo o poder e ele próprio é a justiça. Então, Eliú fica irado ali com todos esses discursos. Fica irado com os amigos de Jó, porque eles eram mais velhos, deveriam ser sábios e diante dessa situação, eles não estavam agindo com sabedoria. E do outro lado, Jó ali se sentindo um injustiçado, e Deus estava errado. E Eliú se levanta, irado por ser mais jovem e ter aparentemente conhecimento, uma sabedoria maior do que a deles. Então ele espera para falar, porque no costume os mais velhos falam primeiro. Ele espera para falar e na sua vez ele diz que que os amigos de Jó estavam errados por o acusarem sem ter conhecimento de pecado algum, e por outro lado, Jó também estava errado por se considerar mais justo do que Deus, e Deus está sempre certo. E esse aqui é o raciocínio que eu quero compartilhar com você.
Deus está sempre certo. Deus está sempre certo. Nunca questione de forma arrogante o agir de Deus, como se você soubesse mais do que Ele. A Bíblia diz que o conhecimento, a sabedoria, os planos de Deus estão acima da nossa compreensão. Então, Isaías diz, né, que os planos de Deus, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos pensamentos. Então, tenhamos humildade em perguntar ao Senhor, qual a razão disso, meu Deus? Às vezes, não é nem o que falamos, mas a forma como falamos. Tenhamos humildade de perguntar ao Senhor a razão das coisas, e não por que Ele está fazendo isso ou aquilo, porque Ele pode fazer qualquer coisa. E nós precisamos ter fé que tudo fará sentido um dia. E se não fizer, o plano de Deus é maior do que tudo isso. Tá bom? Então, pense nisso, que Deus abençoe sua vida. Lembre aí de se inscrever no nosso canal, deixa o like para nos ajudar e compartilhe esse vídeo com alguém. Fica na paz e até a próxima.